bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga, nessa nossa assistência espiritual aos animais. Lembramos ainda que esta é uma assistência online, mas nós temos também assistência espiritual presencial no CEF, que acontece todos os domingos de manhã às 11 horas. Então, você pode levar o seu animalzinho para receber um passe, receber uma assistência espiritual, bem como pode também levar a água para que seja magnetizada e você possa depois levar essa água para dar para os seus animaizinhos durante a semana. Para os humanos, nós temos assistência espiritual também aos domingos, às 9 horas da manhã, e temos também assistência espiritual aos humanos nas segundas-feiras, às 19 horas, às sextas-feiras também às 19 horas, e temos também às terças-feiras às 15 horas. Então, o CEF está atendendo presencialmente em todos esses horários que nós informamos. Bem como temos também assistência espiritual para os humanos, ainda hoje, no dia de sábado, às 18 horas. Então sejam bem-vindos aí ao nosso canal. Vamos fazer a nossa preparação, fazendo neste momento a ligação com os nossos mentores individuais, estes a quem nós chamamos de nossos anjos da guarda, para que eles estejam conosco, possam neste momento proteger a nossa casa, proteger a nossa família, os nossos animaizinhos. Nós nos ligamos com eles neste momento e mentalizamos que sobre a nossa casa se forma uma cúpula luminosa, nos protegendo e ao mesmo tempo também nos ligando ao alto. Como disse Jesus, onde 2 ou mais pequeninos estivessem reunidos em seu nome, lá ele estaria entre eles. E sabemos que Jesus está então entre nós, nessa rede muito grande que formamos neste momento, para ouvirmos um pouquinho dos ensinamentos do Cristo, bem como para nos ligarmos a Ele. Então nós, todos unidos, subimos em direção a Maria, a Mãe de Jesus e a Mãe espiritual de toda a humanidade, para que ela esteja conosco também neste momento, nos agasalhe com o seu manto maternal de amor, de carinho, e nos leve em direção ao seu Filho amado, nosso Mestre Jesus, diante de quem nós rogamos que esteja conosco, através de seus mentores, através de seus anjos da guarda que estejam aqui conosco, e que possa, neste momento, nos conduzir até o seu Pai, o nosso Pai, o Deus, o Criador, para que nós possamos orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Pai,
e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Então, assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome dos amigos espirituais presentes, nós rogamos a permissão para darmos o início a esta nossa assistência espiritual aos animais. Você pode ainda pegar um recipiente com água e deixar aí de lado para que possa ser magnetizado no final, e depois você pode dar essa água para os animaizinhos, como pode colocar um recipiente de água para você também, tá? Para você tomar depois. Toda semana nós temos um tema de reflexão, e o tema desta semana é a perfeição como meta. Por que nós vamos refletir sobre esse tema, a perfeição como meta? Porque nós tivemos uma orientação, do próprio Jesus. Jesus, ele disse para nós: sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Então é um desafio muito, muito grande que Jesus nos colocou para que a gente seja perfeito, que a gente tenha como meta ser perfeito. Sabemos, que é praticamente impossível que em uma vida somente a gente se torne perfeito, bem como nós podemos olhar para o nosso lado, para o nosso mundo, e a gente não vê ainda nenhuma pessoa perfeita. Perfeito nessa terra, realmente acho que só Jesus passou, Nenhuma outra pessoa mais se tem histórico de que tenha sido perfeita. Então, como que pode ser isso? Então, essa perfeição é uma meta, é algo que nós devemos buscar. E como sabemos que é impossível sermos perfeitos numa vida, só podemos entender que a perfeição é buscada através das várias vidas, das várias reencarnações. E o que diz a doutrina espírita a esse respeito? A doutrina espírita diz que todos nós fomos criados de maneira simples e ignorante. Quando nós dizemos aqui todos nós, dizemos o espírito. Nós somos um espírito, nós temos um espírito? Não, nós não temos um espírito. Nós somos o espírito e estamos temporariamente revestidos nesse corpo de carne. Então estamos habitando esse corpo de carne temporariamente. Assim como o nosso corpo reveste, ou é revestido por uma camisa, a camisa é temporária, ainda hoje nós trocamos essa camisa. E o espírito também, ele tem várias camisas, então ele vai trocando essas camisas ao longo do tempo. Quando o espírito é criado, ele é criado de maneira simples e ignorante. E somos criados todos iguais. Então nós podemos aqui já dizer que Deus é o nosso Pai, é o Criador, e Ele nos cria todos iguais, não existe diferença entre espíritos. Então, hoje nós estamos vestindo camisas diferentes, por exemplo, tem aqueles que nasceram no Japão, na África, na China, na Rússia, em todos os lugares vestem camisas diferentes. Então tem pessoas com pele negra, com pele branca, com pele amarela, com as mais diversas etnias, mas o espírito em si é igual, somos todos iguais, fomos criados iguais e de maneira simples e ignorante. Fomos criados ignorantes, mas a nossa meta é a perfeição. Então Deus colocou algumas leis, e dentre essas muitas leis que Ele colocou no universo para os espíritos, uma delas é a evolução. Ou seja, a partir daquele momento que nós fomos criados, o nosso destino é a perfeição. O nosso destino é evoluir constantemente. Então o espírito inicia o seu processo de crescimento, o seu processo de evolução, caminhando para a perfeição. No início, o espírito ele vai habitar o reino mineral. Ele se liga de maneira distrita aos minerais
para que ele possa começar a desenvolver ali as suas sensações, aprender a sentir o calor, os ventos, o sol, né, que toca nele. Então já inicia o seu processo de crescimento ali, de evolução. Depois ele passa a se ligar distritamente ao reino vegetal, vai tendo agora novos aprendizados e depois ele vai ao reino animal. Começando, né, pelos animaizinhos unicelulares e depois ele vai crescendo, vai chegando até os animais mais evoluídos, né? Dentre os animais mais evoluídos temos aí os mamíferos. Então ele habita os mamíferos e após a grande experiência dele com os mamíferos, ele entra então para o reino hominal e começa suas primeiras experiências como homem, e como homem ele vai aprender muita coisa, desenvolve aí a sua inteligência, os seus sentimentos e continua ainda esse processo de crescimento, de evolução, até que ele entre num mundo, vamos dizer assim, já dos espíritos, né, mais evoluídos, como os anjos, como os guardiões, né, que nós apelamos hoje, né, pelos espíritos guardiões, que são espíritos já mais evoluídos que nós, são irmãos nossos que já estão mais evoluídos do que nós. Até chegarmos um dia, é uma fatalidade, algo que vai acontecer com todos nós, que um dia a gente será um anjo, a gente um dia será perfeito. Então, vamos atingir a nossa meta, né? Isso naturalmente vai demandar ainda muitas e muitas encarnações, talvez milhares de anos ainda, mas é o nosso objetivo. É a fatalidade, é que todos nós um dia nos tornemos anjo, queiramos ou não. Ah, mas aquela pessoa que está caminhando aí para o mal, que faz muito mal ainda para as pessoas, né? Que mata, que rouba, que faz muitas coisas ruins, este também um dia será anjo. Ele também vai seguir essa meta de perfeição. Naturalmente, a pessoa que faz coisas ruins, ele vai sofrer muito mais, ele vai demorar muito mais, mas um dia ele também vai ser um espírito perfeito. Então, a nossa meta é a perfeição. Sede perfeitos, como o vosso Pai dos céus é perfeito. Então, isso é o que Jesus indicou para nós, e este é o nosso objetivo. E isso dá para a gente aprender, né? Dá para a gente se autoeducar para que a gente cresça, para que a gente evolua, para que a gente consiga administrar melhor os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções. É um aprendizado. Por exemplo, nós sabemos que a gente deve ter compaixão para com as outras pessoas, né? Com as pessoas que têm dificuldades, com as pessoas que estão passando aí por seus problemas. Então nós podemos irmos nos educando a ter essa compaixão, assim como devemos ter compaixão também para com os animais, né? São nossos irmãos aí menores, sabemos agora que são espíritos também que estão passando pelo seu processo de crescimento, pelo seu processo de evolução, e que esses irmãozinhos, né, hoje menores, os animaizinhos, os seus espíritos um dia serão também espíritos um pouco mais evoluídos e habitarão os homens, um corpo de homem, e mais lá adiante serão também anjos, assim como nós seremos também. A nossa diferença para os animais é que nós já estamos um pouco mais evoluídos, ou seja, somos espíritos com um pouco mais de tempo, somos mais velhos que eles, assim como os nossos irmãos anjos, né, aqueles que já estão em esferas superiores, eles são mais velhos que nós, então eles passaram por essas nossas experiências e hoje já estão em outras esferas e nos ajuda no nosso processo de crescimento, de evolução, assim como nós devemos também auxiliar o processo de crescimento, de evolução dos animaizinhos. Então está tudo encadeado e com uma meta comum para todos nós, a perfeição. Essa é a nossa meta. E nós
Só entendemos que isso é possível através da imortalidade do espírito. Desde que o espírito é criado, ele é imortal e vai passando então pelas várias experiências e vai crescendo. Então somos seres imortais dentro desse processo de crescimento, dentro desse processo de evolução. A perfeição é a nossa meta. Né? Vamos colaborar com essa meta, a gente sabendo para onde a gente tem que ir, que a gente colabore com isso para que a gente seja a cada dia um pouquinho melhor para a gente caminhar em direção a essa meta. Muito bem, vamos então agora fazer a nossa assistência. Vamos novamente tranquilizando as nossas mentes, os nossos corações. Nós vamos invocar os bons espíritos, vamos invocar os nossos anjos da guarda, esses irmãos que já estão à nossa frente dentro desse processo de crescimento, de evolução, para que eles estejam conosco. E nós vamos mentalmente puxando energias, que é o fluido vital que está na natureza, para projetarmos para os nossos animaizinhos. Nós podemos estender as nossas mãos sobre eles, porque nós recebemos essa energia e passamos para os animaizinhos, assim como os amigos espirituais que estão conosco, também estão passando essa energia para os nossos animaizinhos, para que eles tenham o lenitivo para os seus corpos, para que eles tenham calma em seus espíritos, para que eles possam também tirar proveito dessa encarnação que cada um deles está tendo, caminhando na meta da perfeição. Nós vamos ainda magnetizar as suas águas, podem colocar as duas mãos sobre os recipientes com água, e ali também estarão os amigos espirituais, transmitindo o magnetismo para que essa água se transforme em um remédio e a gente possa dá-las depois aos animaizinhos. Podemos também magnetizar o recipiente de água para nós, que nós também poderemos depois irmos tomando durante a semana. E vamos fazer agora também um recebimento de energia para nós, mentalizemos energias multicoloridas que descem do alto e penetram pelo topo da nossa cabeça e vai descendo pelo nosso corpo, toda a cabeça, todo o nosso tronco, baixo ventre, pelas pernas, pelos pés. Essas energias saem pela sola dos nossos pés e essas energias nos trazem energia, nos trazem um bem-estar, cura as nossas doenças, nos vai dando esse sentimento de paz, de tranquilidade, para que a gente também esteja bem. Nós vamos ainda aproveitar este momento para fazermos as nossas vibrações. Vamos vibrar pelo bem universal, para que haja paz entre os homens, vibrando em especial agora, pelos países que estão em guerra, lembrando especialmente aí da Ucrânia, da Rússia, da Síria e de vários outros países que estão guerreando neste momento, que haja paz. Mentalizemos também o nosso Brasil, vibrando especialmente por ele, para que os nossos governantes, os nossos políticos, governem o Brasil pelo seu povo, pelo bem do povo, pelo bem da nação, pelo bem de todos nós. Vamos vibrar ainda pelas pessoas doentes, que estão nos hospitais, em seus lares ou abandonados pelas ruas, para que recebam o nosso desejo de que estejam bem, de que tenham saúde. Vibremos pelos idosos e pelas crianças desamparadas. Vibremos pelos encarcerados, nos presídios, nos vícios, nas drogas. E vamos vibrar pelo nosso lar. Vamos mentalizar Jesus adentrando pela porta principal de nossa casa, abençoando aos nossos familiares,
abençoando os nossos animaizinhos, as nossas plantinhas, todas as dependências do nosso lar, envolvida pelas luzes do Mestre. E essas luzes se expandem ainda mais, envolve também todas as casas vizinhas, todas as casas de nosso bairro, da nossa cidade, do nosso planeta. Nós vibramos ainda pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pelos nossos colegas de trabalho, colegas de escola, por aquela pessoa em particular que sabemos estar necessitada, nós a mentalizamos e vibramos por ela. E agora nós vibramos por nós mesmos, que nós possamos também receber o lenitivo para o nosso corpo, para a nossa alma, para a nossa mente, para que possamos também estar bem. Graças a Deus. Assim, nós agradecemos, a Deus, o nosso Pai Criador, a Jesus, o Mestre, e a todos os amigos espirituais que estiveram conosco. Em nome deles, damos por encerrado essa nossa assistência espiritual aos animais. Pedimos que, caso você tenha gostado dessa assistência, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e recomende também para os seus amigos. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau, pessoal.